profeta Joel, verso 11 até o 17. A minha tradução possivelmente está um pouco diferente de vocês, mas eu creio que nada que nos atrapalhe. Eis que Yahvé levantou sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército! Como são poderosos os que obedecem ao seu comando! Como é tremendo o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Contudo, agora diz Yahvé: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor Deus. Porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar, ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Deus. Tocai, pois, a trombeta em Sião, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo. Reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Sai o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais. Que os sacerdotes que ministram diante do Senhor pranteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nesses termos: ó Yahvé, poupa o teu povo, não entregue a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele. Porque se haveria de questionar entre os pagãos, onde está o Deus deles? Vamos falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Que o Senhor venha falar por tua infinita graça e misericórdia aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, dia 26 de abril de 1986, aconteceu que por muitos é acreditado até hoje como o maior acidente ecológico da face da Terra. Em Chernobyl, na Ucrânia, um reator nuclear estourou, atingindo várias pessoas. Afirma-se que pelo menos 300 mil pessoas foram atingidas pela radiação, trazendo câncer, entre outras anomalias e dificuldades para aquelas pessoas que ali moravam. Na época foi investido mais de 480 milhões de dólares, a fim de que o problema fosse resolvido, mas não houve muito êxito até hoje. Em Chernobyl, cerca de 20 quilômetros ao redor se transformou numa cidade fantasma, pouca vida, e toda a humanidade ficou assustada com aquilo. Anos depois, ainda mais recente, no Golfo do México, recentemente, em 2010, um navio de petróleo derramou milhares e milhares de barris de petróleo no mar, causando um outro grande acidente. Recentemente nós todos fomos atingidos, que já se diz o maior acidente ecológico do Brasil. A usina de Mariana, no dia 5 de novembro, foi estourada, e até hoje nós colhemos frutos dessa desgraça e de todo esse problema que atingiu e assolou a nossa região. Irmãos, no dia do profeta Joel, nos dias em que ele vivia e profetizava, não estava muito diferente. O profeta Joel também estava vivendo uma crise. A nação, a sociedade passava por um problema ecológico de seca e de uma grave crise de gafanhotos. Capítulo 1 do profeta Joel, ele relata, e isso é literal, uma praga de gafanhotos assolou a terra. A nação foi dispersada ali, assolada,
a economia daquele povo afetou até mesmo o culto, de maneira que o profeta diz: olha, não está tendo nem para oferecer oferta no altar. O povo passara a enfrentar dificuldades, problemas, e o profeta Joel, então, em seu livro, nos 3 capítulos, ele, usado por Deus, ele assimila esse acontecimento histórico, esse acontecimento catastrófico, para anunciar o dia do Senhor. O profeta Joel, no seu livro, vai tratar de pelo menos 3 questões. E a primeira delas é o juízo de Deus, o dia do Senhor, que ele apresenta em 3 perspectivas: o literal, que já estava acontecendo, a praga de gafanhotos, a seca, algo que iria acontecer eminentemente, possivelmente se referindo ao exército da Síria nos dias do rei Ezequias, que haveria de cercar Judá e trazer uma grande assolação também. E no capítulo 3 ele fala do dia do Senhor, o dia escatológico, onde Cristo haveria de julgar as nações. A segunda questão apresentada no livro de Joel, irmãos, é o convite ao arrependimento. E a terceira questão, a promessa de restauração e de avivamento. O livro de Joel, ele vai tratar dessas questões em cada um dos seus capítulos. Joel estava profetizando para um povo, irmãos, que ele chama de embriagados. Capítulo 1, verso 5, o profeta Joel olha para aquele povo e diz: bêbados, embriagados, despertai. Joel, inspirado por Deus, ele analisa a sua volta, tudo o que estava acontecendo. E como uma voz profética e cheia de autoridade, eu não sei se Joel subiu num púlpito, eu não sei se Joel gritou nas portas do templo, mas fato é que antes de Joel profetizar o avivamento, ele convida o povo ao arrependimento. Irmãos, olhemos a nossa volta, vamos analisar o dia em que nós vivemos, vamos observar aquilo que nós temos escutado aí fora, de super profetas, esse evangelho da prosperidade, que tem assolado a nação brasileira. E será que isso de alguma maneira não tem afetado o meu e o seu coração? Será que de alguma maneira nós não estamos sendo contaminados por aquilo que nós ouvimos aí fora? Eu queria chamar a sua atenção para isso. Querido, se você ler Joel, do capítulo 1 ao 3, em momento nenhum ele aponta um pecado específico do povo. Não, em Joel, o povo não está ali, Joel não está denunciando a idolatria, Joel não está denunciando o culto a Baal, Joel não está ali denunciando, meu irmão, o sacrifício de crianças a Moloque. Não. Joel está denunciando a letargia do povo, a complacência do povo, a negligência do povo, no que diz respeito ao mover de Deus na sua época. Deus está tratando com a nação e o povo não estava prestando atenção naquilo que Deus estava fazendo. Joel traz uma palavra dura: bêbados, despertai. Irmãos, aquela pessoa que se encontra sob o efeito do álcool, ainda que acordado, ele permanece dormindo, ele perde o seu discernimento. Possivelmente, irmãos, Joel está profetizando no tempo do rei Joás. Lá em 2 Crônicas capítulo 24 e 25, entre o 23 e o 25, vai falar sobre a história de Joás. E no verso 29 do capítulo 24,
Diz assim o texto, que Deus havia enviado profetas que falaram a verdade, a fim de convidar o povo para prestar atenção na verdade, mas o povo ignorou a verdade vinda da parte de Deus pelos profetas. Irmãos, conta a história a respeito de Nelson Mandela. Ele ficou preso por 25 anos, mas por muito tempo naquela prisão. Ele e seu colega de cela passaram pelo menos 10 anos sem comer pão. Naquela época, a comida da prisão, ela era distribuída segundo a cor de pele. Se você era clarinho, você comia o pão, uma fruta e tinha uma refeição. Se você era mais escurinho, era retirado a fruta. Mas se você era negro, você não tinha direito ao pão. Seu companheiro de cela diz que as mesmas pessoas que tratavam eles dessa maneira, lhes negavam o pão por causa da cor de pele. Ao final da tarde, esses carcereiros, aqueles que estavam ali na prisão, eles se reuniam numa capela e começavam a cantar hinos a Deus. Eles eram incapazes de perceber o mal que eles estavam fazendo. Eles não conseguiam assimilar aquilo que eles estavam fazendo. Eu queria te despertar para isso. Irmãos, será que nós não estamos sendo produto do meio? Olha para os dias de Joel. Deus está bradando, Deus está falando, Deus está tratando com a nação. E a nação estava displicente, a nação estava alheia a qualquer mover de Deus. O povo estava cego, perdido ali nos seus prazeres, no seu comodismo. Eles estavam influenciados pelo meio o qual eles estavam vivendo. Deus está falando. Em todo tempo, em todo lugar, o Senhor está nos despertando para uma vida santa, gloriosa, fervorosa. Irmãos, e quantas vezes nós estamos como povo no tempo de Joel, dormindo, talvez embriagados pelos prazeres desse mundo, talvez entorpecidos pelo dinheiro, pelo trabalho. Paul Walsh pregando talvez o maior sermão dos últimos 10 ou 20 anos, considerado por muitos 10 acusações contra a igreja moderna. Ele começa o sermão dizendo o seguinte: irmãos, nós clamamos por avivamento, mas nós não queremos arrependimento, nós não queremos consertar nosso coração. Irmãos, o profeta Joel traz esse alerta. Como nós temos vivido. E Deus não fala só nas grandes coisas. Deus não está bradando só nas grandes catástrofes. Irmão, cada velório que nós vamos, é Deus avisando: olha, um dia você vai sair. Cada anúncio na TV que nós vemos, cada notícia que aparece, o avanço da tecnologia, as doenças que estão se apegando por aí, é Deus anunciando: o fim vem. Acorda, desperta, volte-se. Nós precisamos voltar ao Senhor. O verso 11, no finalzinho diz: quem poderá suportar o dia do Senhor? Parece uma palavra pesada. Deus ali está tratando do verso 1 até o 11, fazendo uma ameaça sobre juízo, anunciando: olha, vai vir, vai acontecer, tudo isso que você está vendo agora vai piorar.
O juízo de Deus estava na boca do profeta. Ele analisa aquele momento à luz da palavra de Deus. E ele anuncia, a partir do verso 12: contudo agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, pranto e lamento. Irmãos, é como se o Senhor dissesse para nós: arrependam-se de maneira profunda, porque o vosso pecado é grave. Veja, Deus não pede qualquer arrependimento, Ele acrescenta no texto: jejum, pranto e lamento, evidências. Quando João Batista aparece pregando lá em Mateus 3, verso 8, ele diz: produze frutos dignos de arrependimento. Irmãos, vamos olhar o nosso coração, vamos analisar a nossa alma. Olha, do que nós precisamos nos voltar para Deus, do que nós precisamos deixar no altar de Deus, o que nós precisamos confessar, arrepender, chorar, lamentar. Irmãos, não é nas grandes catástrofes, é no nosso dia a dia, é um olhar, é uma palavra, é a caneta roubada, é um palavrão que sai, é uma cena indecente na TV. É uma discussão em casa com a esposa, uma rebeldia do filho. Como está a nossa vida dentro do nosso lar? Como está a nossa vida em comunhão na igreja? Como está a nossa vida lá no trabalho? Nós precisamos nos voltar para Deus, arrependidos. Eu diria a você que muitas vezes a sensação que o Espírito de Deus produz em mim é que eu tenho que me arrepender de ter nascido. Olha para o seu coração podre, cheio de pecado. Irmão, sabe qual é o nosso maior arrependimento? O que nós devemos mais buscar em Deus e nos arrepender é da nossa pouca vida de oração, é da nossa pouca vida de meditação na palavra, a nosso pouco esforço na comunhão na igreja. Arrependimento. O Senhor vai dizer: rasgai o vosso coração, não somente as vossas vestes. Era costume do judeu rasgar as vestes em cerimônias, em luto, em grande catástrofe. Deus está dizendo: chega de religiosidade, chega das aparências, chega de viver para agradar os outros. Irmãos, quantas vezes nós entramos por aquela porta desejando estar de mão dadas com Deus, mas na verdade nós entramos por essas portas com a nossa alma atrelada a Satanás e aos prazeres desse mundo. Quantas vezes entramos e nos assentamos nos bancos e levantamos a mão para adorar a Deus, mas nossas mãos não estão santas. Olhemos para o nosso coração, diante de toda a catástrofe da nossa alma. Deus está clamando, Deus está gritando: despertai, arrependam-se, rasgue o coração. Essa parte desse texto possivelmente está ecoando Deuteronômio capítulo 30, verso 2 e 6. Deus está fechando ali o Pentateuco e Deus está dizendo ao povo: olha, cumpra a palavra de coração. Eu não quero o cumprimento da lei de meras aparências, de mera religiosidade. Cumpra a palavra de coração. E Deus olha para a nação como Ele está olhando para nós hoje. Chega de cerimônia, chega de religião. Deus não quer cerimônia, Ele quer devoção. Deus não quer ritos, Ele quer o coração. E muitas vezes nós nos encontramos, queridos, acomodados. A palavra certa. Acomodados na nossa vidinha, no nosso conformismo, no nosso mundinho.
Deus está falando. O convite de Deus ao arrependimento. Arrependimento, irmãos, de passar tanto tempo na frente da televisão. Arrependimento de gastar tanto tempo na internet, nas redes sociais. Arrependimento de tanto assistir novela. Arrependimento de gastar tanto tempo assistindo futebol. Arrependimento, irmãos, de não ter investido mais o seu tempo na pregação do Evangelho, quando a sua família está morrendo e perecendo. Irmãos, a nossa vida tem que ser vivida para a glória de Deus. Uma vez resgatados por Cristo, nós não vivemos mais para nós, a nossa vida tem que ser para Ele, e quando nós não atingimos esse alvo, nós precisamos nos arrepender. Queridos, arrependimento de não gastar minha vida em oração mais do que eu poderia. Leonardo Ravenhill diz o seguinte: 5 minutos no céu e eu vou me arrepender amargamente de não ter orado mais. Oh, irmãos, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Será que a minha vida tem exalado o bom perfume de Cristo? Será que a minha vida tem chamado a atenção do mundo? Arrependam-se de coração rasgado. Chega de cerimônias. Sinceridade é o que Deus quer. Irmãos, com cerimônias nós enganamos a igreja, nós enganamos o conselho, nós enganamos o pastor, nós enganamos os líderes, mas nós não somos capazes de passar pelo fogo consumidor de Deus. Querido, Jesus alerta sobre isso, lá em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, ele diz: olha, se você for trazer a sua oferta ao altar, e ali você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não traz, deixa a oferta, conserta primeiro e depois você apresenta. Martin Lloyd Jones, comentando esse verso, ele diz: como o nosso coração é tendencioso a pagar o mal que nós fizemos com alguma boa obra. Irmão, nós não podemos espiar o nosso próprio pecado. O que Jesus está dizendo nesse texto: eu não quero religiosidade, eu não quero cerimônia, se não houver conserto, se não houver arrependimento, se você não se voltar, não traga nada. E o nosso coração, ele é assim tendencioso, querido. O mal que nós cometemos, o pecado que nós cometemos, não, mas hoje eu vou na igreja e lá tudo se resolverá. Não, eu até pequei aqui, mas amanhã eu vou fazer um jejum. Eu pequei aqui, não, eu desagradei o meu irmão, eu fui irresponsável no meu pequeno grupo, mas tudo bem, afinal de contas eu já fiz tanta coisa por essa igreja. Irmãos, nós não podemos pagar nada a Deus. Isaías diz: as vossas obras de justiça são como um trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia, querido? O leproso era enrolado em panos. Depois de 2 dias, o pus daquela carne podre da lepra começava a vazar por aqueles lençóis, e aquele lençol era retirado com pedaços de carne viva do leproso e era colocado no canto. Aquilo é um trapo de imundícia. Isso somos eu e você, tentando pagar alguma coisa para Deus, como esse pano fedido, sujo. Nós não podemos pagar nada. Por isso que Deus não pede nada além de um coração quebrantado e contrito. Esse Ele não desprezará. Não são obras, é humilhação. Nós queremos a pompa da religião.
o terno e a gravata da religião, a estrela na testa de bom menino das cerimônias. Mas nós não queremos a humilhação de nos curvar diante de Deus e reconhecer: eu sou homem, como fez Davi, e reconhecer: eu pequei, me entristecer, lamentar, assumir a minha responsabilidade com lágrimas nos olhos, com um coração compungido. Nosso coração é por demais tendencioso. 1 Samuel 15 vai nos contar a história de Saul. Deus dá uma ordem a Saul, fala: Saul, acaba com os amalequitas, a cidade será anátema, consagra tudo a mim. O que Saul faz, irmãos? Saul separa o melhor da terra para ele, deixa o rei vivo, mata os amalequitas. E quando Samuel chega, pergunta: o que você fez, Saul? Não, eu peguei os despojos, o melhor era para nós vamos sacrificar o Senhor. Todas essas ovelhas gordinhas, esses bois rechonchudos, nós vamos fazer um grande sacrifício a Deus. Saul queria cerimônia, irmãos, ele queria religião, ele queria negociar com Deus. Samuel olha para ele: Saul, o que é isso? Deus tem prazer no sacrifício, mais prazer no sacrifício do que na obediência? Não, antes importa obedecer do que sacrificar. Não se negocia com Deus. Deus quer um coração quebrantado e contrito, um coração disposto a se humilhar, não religião. Mas não, pastor, agora eu vou participar do ministério da igreja, agora eu vou me inserir num pequeno grupo. Agora, pastor, ou conselho, pode contar comigo, eu quero cantar. Irmãos, tudo isso é muito bom, é muito importante, mas só tem valor se primeiro deixarmos o nosso coração no altar, se primeiro estivermos dispostos a renunciar, a se arrepender, a rasgar o coração. Sem coração rasgado não há avivamento. Precisamos nos voltar para Deus. Irmãos, e a parte mais linda desse texto, versículo 13, a parte B, diz assim: porquanto Ele, Deus, é tardio em se irar, Ele é magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Irmãos, parece contraditório. No verso 1 a 11, Deus está ameaçando o juízo. Ele convida o povo ao arrependimento com base no juízo. Ele está ameaçando, está dizendo: está vendo essa catástrofe histórica, literal, que já aconteceu, vai vir alguma coisa pior aí na frente. Volte-se a mim, converta, rasgue o seu coração, porque eu sou amor, eu sou paciente, eu sou misericordioso, eu sou tardio em me irar. Irmão João Calvino, comentando esse texto, ele afirma o seguinte: olha, o homem só é capaz de voltar-se para Deus por causa dessa esperança de que ele será perdoado. Irmãos, Deus não precisava nos perdoar. Se merecemos o lugar mais escuro do inferno. Mas o mesmo Deus que afirma juízo e justiça com uma mão, é o mesmo Deus com a outra. Ele estende, fazendo um convite ao arrependimento com base no seu caráter amoroso, misericordioso. Aleluia! É esse amor, irmãos, que nos permite ter a esperança de que todas as vezes que eu pecar, todas as vezes que eu encontrar o erro na minha alma, eu posso me achegar a Ele. Por causa do seu amor, Ele me perdoará. Irmãos,
a mensagem de arrependimento. Jesus inaugura o seu ministério pregando isso. Primeiro sermão de Jesus, Marcos 1, verso 15: arrependam-se e creiam no Evangelho. E quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos esse paradoxo na cruz: a ira, a justiça e o amor. Porventura não é na cruz onde o juízo e o amor de Deus se beijam? Porventura não é na cruz onde a justiça e a misericórdia estão de mão dada? Porventura não é na cruz, queridos, onde a ira e a paciência de Deus se encontram? Irmãos, quando eu olho para a cruz de Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, está escrito: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós. Todo juízo de Deus foi derramado sobre Cristo. Os pecados da nação nos tempos de Joel, Jesus pagou por ela na cruz do Calvário. Queridos, os meus e os seus pecados estavam sobre os ombros de Cristo. O juízo de Deus que foi derramado, que é derramado e que será derramado, antes fora derramado sobre os ombros de Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A ira, a justiça, o juízo cai sobre os ombros de Cristo, mas o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia é derramado sobre o coração dos pecadores. O justo pagando pelos injustos, a justiça sobre Cristo, a misericórdia sobre nós, a ira sobre os ombros de Cristo, mas a graça derramada nos nossos corações. Irmãos, em Cristo nós encontramos a resposta. Em Cristo nós encontramos a solução. Em Cristo nós vemos o verdadeiro Deus, profetizado por Joel. Queridos, caminhemos em direção aos pés da cruz. Olhemos para a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, e ali veremos Deus em justiça e amor. Esse Deus que te convida. Como está? Talvez seu coração, querido, ao longo da caminhada se tornou religioso. Talvez o seu coração, você já não rasga mais o coração, só está rasgando a veste, o turbante. Talvez no caminhar você se esfriou, se perdeu de alguma maneira. Deus quer derramar avivamento na sua alma. Deus quer incendiar o seu coração. Mas o meio que Ele estabeleceu para recebermos a graça é o confronto, é o arrependimento, é a humilhação aos pés da cruz. Por causa do seu amor revelado na cruz, nós podemos ir até Ele, caminhar em direção a Ele e receber o perdão. E não só o perdão, mas o avivamento prometido. Ah, querido, o coração de um crente em chamas, um coração de um servo de Deus pegando fogo, é o verdadeiro avivamento. Essa alma que arde, o Hernando Dias Lopes, comentando o seu livro, ele afirma: olha, o graveto, quando pega fogo, até a lenha verde começa a se incendiar. O seu coração em chamas. É o que Deus quer fazer para impactar a sua casa, para impactar o seu trabalho, para impactar a sua escola. Deus quer isso. E se você quer, caminhe em direção a Cristo.